Aqui em Leiria temos 5 pilotos na categoria cadete durante os treinos cronometrados o mais rápido foi Artur Loureiro, o ex-campeão nacional de iniciação, a conseguir então a pole position nos treinos cronometrados e também um ponto extra aqui já na sua prova de sábado. Depois o Artur Loureiro a ganhar a manga de qualificação e com isto a acumular mais 12 pontos e meio. O Artur Loureiro terminou a manga na frente do Lourenço Antunes. Dois pilotos que se conhecem muito bem, têm vindo a ter duelos muito interessantes, normalmente muito leais também, já desde a categoria iniciação. Depois seguem-se o Luís Fernandes e o Tomás Fontes, vão largar então da segunda linha da grelha para esta corrida. E depois do quinto lugar vai largar o José Diogo, o atual campeão nacional da categoria iniciação, a fazer aqui então a sua transição e a sua aprendizagem na categoria cadete. São estes os 5 jovens pilotos da categoria cadete para o arranque do Campeonato de Portugal de Karting Toyota. Obviamente que esperemos que este pelotão possa crescer ao longo do campeonato. Seria bom sinal porque a iniciação e a cadete são verdadeiramente as categorias que captam jovens praticantes para o karting e que depois alimentam naturalmente as categorias superiores. Vemos ali então com o número 188 o Artur Loureiro, com o número 116 o Lourenço Antunes. Tal como eu disse, dois pilotos que vêm da categoria iniciação ou fizeram a sua formação na categoria iniciação. O Artur Loureiro foi campeão logo no ano de estreia, em 2022, quando ele estreou-se com apenas 5 anos. E nessa época de 2022 foi logo campeão nacional e também ganhou o Open de Portugal e foi ao pódio da Taça de Portugal na iniciação. O Lourenço Antunes, por outro lado, foi 2 vezes vice-campeão nacional na iniciação, mas também já mostrou o seu valor na cadete e continua a afirmar-se aqui como um forte candidato às vitórias. Ele que é filho do ex-campeão nacional de ralis de 2 rodas motrizes, Gil Antunes. Mas vamos ver também o que poderão fazer outros pilotos, como o Luís Fernandes, um piloto que regressa aqui à competição, o Tomás Fontes e o próprio José Diogo, 3 jovens pilotos que no passado já demonstraram o seu potencial e, portanto, com maior experiência, vão certamente entrar também aqui na discussão pelos primeiros lugares na categoria cadete ao longo do ano. Vamos ver, eu penso que esta mudança para os motores a 2 tempos acaba por ser uma tentativa para ter uma maior continuidade entre a categoria cadete e a categoria X30 Mini, sem aumentar desmesuradamente os custos, porque de facto é importante manter os custos controlados nestas categorias de entrada no karting. Os pilotos ali, principalmente o Artur Loureiro e o Lourenço Antunes, a pedirem aos seus colegas para baixarem o ritmo, para terem calma e tentarem formar os 2 corredores. Aí está o Lourenço Antunes ali a tentar manter-se ao lado do Artur Loureiro para ambos entrarem lado a lado na reta da meta. Vamos ver. Ainda tem ali algumas curvas para fazer. Mas dizíamos nós que, de facto, os motores a 2 tempos acabam por ter uma pilotagem bastante mais parecida com as categorias Mini e depois as outras categorias maiores, a Júnior, a Sénior, do que propriamente os motores a 4 tempos, Tillotsen. No entanto, esperemos que, de facto, esta categoria, sobretudo, possa atrair mais pilotos, porque é muito importante para que os números de inscritos nas provas de karting em Portugal
possam crescer. Nós começamos aqui a época IAM no Open de Portugal com cerca de 60 pilotos. Entretanto, conseguimos aqui um aumento nas listas de inscritos para o arranque do Campeonato de Portugal de karting, cerca de 20 pilotos mais do que no Open, e seria desejável que essa tendência continuasse e que possamos atingir números mais próximos daquilo que aconteceu nos últimos anos, onde chegamos a ter, como se recordam certamente, listas até com mais de uma centena de inscritos. Entretanto, o arranque aqui desta final para a categoria cadete, com o Artur Loureiro, como se pode ver, a manter-se na frente do Lourenço Antunes, o Luís Fernandes a ocupar nesta altura o terceiro lugar. Aí está, os dois jovens, mas velhos conhecidos, o Artur Loureiro e o Lourenço Antunes. Para já a diferença é de cerca de 6 décimos entre ambos. Pilotos a passarem ali naquela zona nova na pista de Leiria para este ano. Portanto, foi a alteração introduzida no traçado de Leiria para tentar aumentar a segurança aqui da pista na freguesia dos Milagres. Estamos em pleno Pinhal de Leiria, uma pista já histórica no panorama nacional. E eu recordo que depois de Leiria, o Campeonato de Portugal de karting Toyota vai prosseguir em Viana do Castelo, no mês de abril. Depois, em maio, teremos a jornada no Bom Barral. Em julho, vamos rumar à pista de Braga. E depois, a quinta e última jornada dupla em Baltar, em setembro, para as grandes decisões do Campeonato de Portugal de karting Toyota. Sendo que este ano a Taça de Portugal de karting vai ser disputada nos dias 23 e 24 de novembro, no Kartódromo Internacional do Algarve. Kartódromo do Algarve, que também vai receber este ano o Campeonato do Mundo de KZ. Portanto, a pista de Portimão continua a ser um dos palcos privilegiados para as grandes competições europeias e mundiais de karting. Este ano, então, é o Campeonato do Mundo de KZ a visitar o nosso país. Uma prova que vai acontecer no mês de outubro, de 10 a 13 de outubro, mundial então de KZ, KZ2 e KZ2 Masters, mundial onde certamente teremos alguns pilotos portugueses, alguns deles aqui em competição em Leiria, principalmente na categoria X30 Super Shifter. Quanto à categoria cadete, como podemos ver, temos o Artur Loureiro a distanciar-se do Lourenço Antunes. Ele consegue a volta mais rápida. Este que vemos nas imagens é o Luís Fernandes, com o número 151, roda nesta altura sozinho no terceiro lugar. Ele regressa então aqui à competição nesta categoria cadete. Ele que tinha tido aqui as primeiras experiências na cadete com os motores a 4 tempos, o ano passado. Entretanto, aqui a descobrir os motores a 2 tempos. Para já uma boa prova, ele que ocupa o terceiro lugar, portanto, forte candidato ao pódio nesta altura, até porque tem mais de 3 segundos de vantagem sobre o José Diogo, que já conseguiu subir até ao quarto lugar. Roda nesta altura na frente do Tomás Fontes. Entretanto, o Artur Loureiro, impávido e sereno, continua a acumular voltas mais rápidas. Este jovem piloto de Vila Nova de Gaia tem uma história curiosa, porque durante a pandemia o passatempo preferido do Artur Loureiro era conduzir o seu hoverboard elétrico em pistas improvisadas pelo pai, lá no terraço de casa.
e quando acabava a bateria o pai já sabia que tinha que fazer outra pista e voltar a recarregar ali o overboard para o pequeno Arthur voltar à competição, entre aspas, não é? À competição imaginada, mas que rapidamente se converteu em competição real, porque esse gosto pela velocidade depois deu origem às primeiras experiências com um kart. E em novembro de 2021, o Artur Loureiro começou a treinar com o professor Domingos Machado, um dos mais conhecidos pedagogos do karting nacional. E depois foi em fevereiro de 2022 que o Artur Loureiro fez então a sua estreia, na altura, no Open de Portugal em Viana do Castelo e inclusive venceu logo o Open de Portugal na categoria Iniciação em 2022. Nesta altura, como podemos ver, e com aquele estilo espetacular, o Artur Loureiro está a aumentar cada vez mais a sua vantagem sobre o Lourenço Antunes, que nesta altura é de 2,1 segundos. Aí está o Lourenço Antunes, um jovem piloto da Escola de Karting do Oeste, também um piloto que já deu excelentes indicações nos últimos anos e que tenta aqui começar o ano então com um segundo lugar, pelo menos nesta altura parece ser esse o lugar mais previsível para o jovem piloto de Sintra, porque a diferença está em 2,7 segundos para o Artur Loureiro. Entretanto, o Luís Fernandes também está relativamente longe do Lourenço Antunes, portanto eu diria que os 3 primeiros lugares estão mais ou menos definidos, numa altura em que estamos na 8ª de 12 voltas aqui desta final. Resta saber aqui quem conseguirá o 4º lugar, ou o José Diogo, que ocupa nesta altura o 4º lugar, ou o Tomás Fontes, embora ambos nesta altura também já estejam separados por mais de 5 segundos, portanto não há aqui lutas diretas em pista nesta altura, portanto estes 5 jovens pilotos da cadete têm as suas posições praticamente definidas. Já sabe também que pode acompanhar todos os resultados, o live timing e todas as informações do Campeonato de Portugal de Karting em cpkarting.pt. Além de, obviamente, também poder sempre recuperar estas transmissões televisivas em live streaming no Facebook e no YouTube da FPAC, com a produção da experiente equipa da Movielight. Baixa a cabeça ali o Lourenço Antunes, tenta uma posição mais aerodinâmica para ver se ainda consegue ali diminuir a vantagem. Agora passa o Luís Fernandes. Uma época de karting que, tal como eu disse, começou em fevereiro com a Rotax Cup, a estreia então das competições Rotax em 2024 e depois o Campeonato de Portugal Rotax vai arrancar no próximo mês de abril, nos dias 6 e 7 de abril, em Portimão. Muitos destes pilotos que competem no Campeonato de Portugal de Karting Toyota também fazem o Campeonato de Portugal Rotax. A caminho da vitória, o Artur Loureiro vai ter aqui pelo menos um início de fim de semana em Leiria praticamente perfeito, porque o Artur Loureiro foi o autor da volta mais rápida nos treinos cronometrados, portanto 1 ponto. Venceu a manga de qualificação, portanto mais 12 pontos e meio. Se ganhar a final, acumula mais 25 pontos. E depois vamos ver quem será o autor da melhor volta da final. Para já é o Artur Loureiro. Portanto, ele pode acumular o máximo de 39 pontos e meio que estão disponíveis em cada prova, portanto, em cada dia de competição, porque amanhã teremos um dia completamente novo, com o mesmo formato e com os mesmos 39 pontos e meio em disputa.
Está, estamos na 11ª volta, portanto, aliás, estamos já na última volta desta corrida. 11 voltas já cumpridas, o Artur Loureiro está a negociar já as últimas curvas desta corrida, tem uma vantagem de quase 4 segundos sobre o Lourenço Antunes. O jovem piloto de Vila Nova de Gaia vai então cruzar a linha de meta e, ao que tudo indica, então ganhar aqui esta corrida 1. Aí está, festeja o Artur Loureiro, segundo lugar, também uma boa corrida para o Lourenço Antunes. Certamente queria ter terminado mais à frente do Artur Loureiro, mas também boas perspectivas para o jovem piloto de Sintra, que pode tentar a vitória amanhã. Terceiro lugar para o Luís Fernandes, bom regresso à competição também para o Luís Fernandes. E aí está o José Diogo, ele festeja, o José Diogo Martins, também o campeão nacional de iniciação, a ter aqui um bom arranque de fim de semana. E o Tomás Fontes a completar então os 5 classificados aqui da categoria cadete. O José Diogo, que obviamente também está ainda a descobrir aqui esta nova